Quero louvar a Deus por você estar conosco. Agradecer ao Senhor. Todos os dias somos surpreendidos por pessoas que falam a respeito desse momento do devocional. E foi algo por Deus, né? Nós percebemos dentro da programação, assim que fomos convocados pela direção da rádio para o novo horário, e eu já ouvia o Gerson fazendo toda a programação de utilidade pública, levando sempre informações aos ouvintes, e eu sentia falta de um momento da palavra, de um momento de meditação, sem ser aquela nada contra as nossas reflexões, são boas e abençoadas, mas de uma palavra no início da manhã, direcionada, uma palavra voltada, e pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos conduzido, né? Eu quero louvar ao Senhor. Toda a honra e toda a glória seja para Ele. Que desapareça o apresentador, que desapareça aqui o locutor da emissora, e que seja o canal de bênçãos para a sua vida, né? É isso que nós queremos nesta manhã. Então que Deus te abençoe e fale ao teu coração. Queridos, olha, tem coisas que o Senhor faz conosco que só Ele mesmo. Eu utilizo a expressão aqui de uma abençoada ali da Candelária, né? Não lembro o seu nome agora, mas ela tinha um jargão interessante. No momento da sua glorificação, da sua adoração, ela dizia no meio do culto: Jesus, tu não é gente não, né? Não é uma forma assim bem carinhosa de glorificar, de exaltar, e ela dizia dessa forma. E eu às vezes o Senhor nos desperta, e hoje eu amanheci o dia com o louvor do Eli de Jesus, assim na mente, cantado de forma aquele som, sabe o que é você acordar ouvindo a música, literalmente, o som no seu ouvido. E eu vou tocar já o som do Eli para você, mas antes eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está inserido também, e o Senhor falava ao meu coração. Salmo 23. Pastor, Salmo 23 o Salmo 23. Mas 2 versos, eu não quero ler o Salmo por inteiro, sabendo que ele fala de uma maneira muito grande para a gente, né? Tem uma mensagem muito importante, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, mas eu quero trazer 2 versos do Salmo 23, Salmo de Davi, conhecidíssimo por demais. Nesses desafios que estão agora acontecendo, né, nas redes sociais, a minha menina, eu cheguei em casa ontem, eu conversando com ela, e ela foi desafiada, né, pelo coleguinha, o irmão Sanderson Dantas, filho do pastor Anselmo Dantas, que está ali no Espírito Santo. Meu carinho, meu abraço a ele, a sua esposa. E o Sanderson mandou um vídeo, né? E ele leu um texto e, eu quero desafiar, e falou da Larissa. E ela ficou muito encantada com aquilo e tal. E estava preparando também o videozinho dela para jogar na rede social como meditação na palavra de Deus. E ela disse: pai, eu posso ler o Salmo 23? Eu disse: pode, não há problema. E ontem ela treinando para fazer a gravação do vídeo e jogar na rede social, e ela leu esse salmo, e quando ela leu, algo me chama a atenção. O verso 4 e 5, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esses 2 versos. Destaca-se aqui, queridos, nessa leitura bíblica, em termos do Senhor como nosso pastor, no verso 4, uma afirmativa do salmista quando diz: ainda que probabilidades, né? Potenciais riscos e perigos que ele venha a passar, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Segundo alguns historiadores, o vale da sombra da morte eram regiões montanhosas em que muitas vezes os pastores, para alcançarem aquele local, porque havia uma vegetação, quando na parte mais baixa já estava escassa o alimento para as ovelhas, muitas vezes era necessário que ele subisse, né, aos montes
para poder levar a ovelha para um pasto, para uma graminha que era típica dessa região. E muitas vezes no deslocamento ele precisava passar no meio de vales, no meio de situações que corriam perigo para a sua própria vida, como também para a vida de todo um rebanho. Tamanho era os locais de difícil acesso e íngremes, que poderiam muitas vezes uma ovelha cair num penhasco daquele, numa dificuldade, e de repente ele perder até o rebanho por completo. Era um risco que se corria, né, tentando levar a ovelha. Muitas vezes de um lado da montanha não havia de um lado da região não havia pasto suficiente, e ele precisava dar a volta, e muitas vezes o caminho que ele percorria para chegar a esse local de pasto verdejante era um local de risco. E ninguém melhor do que Davi sabia do risco que ele estava correndo, próprio, né? Um risco de animais ferozes, risco de acidentes e tal, e ao mesmo tempo tinha que proteger o rebanho do seu pai. E o salmista escreve: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, vale tenebroso, vale de dificuldades, uma região em que havia risco de vida. Mas a confiança do salmista era algo tão tremendo, a credibilidade, o descanso em Cristo é algo tão maravilhoso na vida do salmista, que ele diz: ainda que eu andasse. Ou seja, se houver a possibilidade de ter que ir por este caminho perigoso, eu vou tranquilo, não vou me abater, porque eu não vou temer a mal algum, porque tu estás comigo. Então, a confiança, a certeza. Normalmente, quem vai saltar de paraquedas a primeira vez, nunca saltou de paraquedas, o primeiro salto é feito com o instrutor. Ou seja, você vai à frente dele, por trás, controlando ali o paraquedas, mas você vai acompanhado do instrutor. Então, o camarada que vai saltar de paraquedas, ele está tranquilo. O problema é do instrutor aí, ele é quem vai zelar pela minha segurança, né? É como quem anda de avião. Você que vai andar de avião a primeira vez, você pode ter medo, tem gente que tem medo, pânico. Não viaja para longe porque tem medo de andar de avião. O medo não é do avião. O medo é de cair, de houver um problema tal, enfim, não tem como escapar, né? Dificilmente a gente sabe da história de que um avião caiu e sobreviveu alguém. Muito difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Dependendo do tamanho do avião e da altura que ele vier, então, misericórdia, né? Mas por que a grande maioria viaja? E é hoje um dos transportes de maior crescimento. Porque a confiança está no piloto. O camarada disse: não, peraí, o piloto segundo dados, inclusive, da agência de aviação, dizendo que é um dos meios de transporte mais seguros que existe. Mais seguro até do que o veículo, que está na terra, está no chão. E muitas vezes capota por excesso de velocidade, bate, enfim. Segundo dados, o avião é o meio de transporte mais seguro que existe. Pois bem, o salmista está dizendo que, ainda que ele venha passar por dificuldades, que até mesmo corra o risco de vida, ele está em paz, ele está tranquilo. Por quê? A sua confiança está no Senhor, a sua credibilidade está no Senhor. Mas o que me chamou a atenção são duas palavras aqui interessantíssimas que esse salmo destaca, eu quero trazer até você. É quando o salmista diz assim: tua vara e o teu cajado me consolam. É um instrumento indispensável à vida do pastor, vital até. Dependendo da situação adversa que viesse, um animal, ele iria utilizar até a vara, o cajado, para se defender de um lobo, de um coió, alguma coisa assim, um urso, né? A vara, aquele pedaço de madeira, uma vara mesmo, que na sua ponta tinha uma espécie de gancho, ali é o cajado. E muitas vezes ele andava com a vara mesmo, só a vara, ou a vara com o cajado, que era para resgatar as ovelhas, e ao mesmo tempo a vara ele usava para conduzir e colocar no caminho algumas ovelhas rebeldes. Ele batia com ela assim na perna da ovelha, e a ovelha tinha que
voltar para o meio. Aquela ovelha mais rebelde, aquela ovelha que gostava de andar só, muitas vezes tinha, né, a sua pata ferida pela vara do pastor. Mas não era um ferimento de raiva, de ira, não, é de cuidado, protegendo-a, para ela não correr risco de vida até. E eu vejo em meu coração essa palavra: tua vara e o teu cajado me consolam. Nós estamos vivendo um período hoje, queridos, de um evangelho light para muita gente. Muita gente quer aquele evangelho light, da bênção, do receba, abra a mão aí que eu vou profetizar, Deus manda te dizer, receba isso, receba aquilo e tal. É esse evangelhozinho light aí que muita gente quer. Da bênção, o evangelho só do me dê, manda, me dê, manda, me dê, é só isso. E na hora em que a palavra é utilizada como vara e cajado, aí o camarada diz: não, não é bem assim, calma, tem que ter o amor, não. Eu comparo a vara e cajado como o cinturão do pai ou a sandália da mãe, muitas vezes. Porque a correção, e a Bíblia diz isso, vem para o amor. Uma criança que ela não tem a correção, que ela não é chamada a atenção, que ela não tem uma orientação educacional, e aí o pai deixa ela porque acha bonitinho, é um potencial adulto desmantelado amanhã, que não vai ter limites. Porque ele nunca ouviu na sua infância alguém dizer: não mexa, não faça isso. Eu estava na casa de uma pessoa ontem, ela contava uma história interessante de um pequenininho, uma criança que chegava à sua casa e ia diretamente ao bebedouro lá. Ela tem um bebedouro, um garrafão de água mineral, e o garoto achava bonito. Ele apertava o botão, enchia o copo, aí jogava na pia. Corria de novo, apertava lá o botão, enchia o copo, jogava na pia. Ou seja, desperdiçando toda a água da residência. E quando alguém foi brigar, quando alguém foi dizer: meu filho, não faça isso não, a mãe diz: não, meu filho, mamãe compra outro garrafão. Não, fique à vontade, mamãe, pode deixar que mamãe compra outro garrafão. Ou seja, o próprio responsável colaborando pela desobediência da criança, quebrando algumas coisas dentro da casa ali. Não, mamãe compra outro, não tem problema não, deixa o bichinho aí, mamãe compra outro. Aí a pessoa tomou a posição, né? Tirou o bebedouro de uma parte mais baixa, que ele conseguia apertar os botões, e colocou agora numa base mais alta em que o garoto não chega. Ou seja, quando a pessoa chegou na casa dela, que olhou, ficou chorando: ai, mamãe, tá alto agora, eu não consigo. Ou seja, aquilo ali era o hobby do menino, virou uma atração pro garoto, desperdiçar a água dos outros. Porque o pai ou a mãe não lhe botava limite. Não, pode deixar que mamãe compra outro. Eu quero ver amanhã ou depois, Deus o livre, se esse menino tiver uma tendência péssima, se ela vai dizer: não, meu filho, pode roubar o carro que papai compra outro, pode traficar que papai vai lhe tirar da cadeia. Ou seja, é a má formação educacional que muitas vezes traz o desmantelo. Em termos espirituais, a igreja do Senhor precisa de correção, de vara e cajado. Dói um pouco, aperta um pouco, amarga um pouco, mas é algo como mel, faz bem à saúde. Já percebeu que os melhores medicamentos não são doces? Né? Eu me lembro um dia desse que eu estava meio gripado, me ofereceram um medicamento, sabor morango. Eu tomei quase a caixa toda. Para mim era mesmo que pastilha, não fez efeito nenhum. Bicho docinho, rapaz, parecia morango. Parecia não, sabor morango, ó. Não fez efeito de qualidade nenhuma. Como diz o mineiro, de jeito maneira. Aí o camarada disse: homem, peraí, eu vou lhe dar um remédio aqui. Mas rapaz, eu tomei o bicho que arrepiou até as orelhas. Amargo, meu amigo, daquele que você toma, o cheiro você já faz careta. Mas resolveu o problema? Tá, só tomei uma vez. Resolveu o problema. Então, queridos, muita gente quer viver na coisa light, sem correção. Não, irmão, fica à vontade, pode fazer aí, né? Quer andar de qualquer jeito, quer viver de qualquer jeito, depois chega lá: Senhor, meu Deus, meu papaizinho, tô apaixonado, ai como eu te amo. Peraí, meu irmão, paciência.
O salmista, ele sabia tanto, ele tinha tanta consciência da sua autoridade pastoral, que ele diz: olha, a tua vara e o teu cajado me consolam. Haverá momentos em que a consolação virá pela correção da vara, pela pancada da vara. Não é uma pancada de ignorância, mas de amor. É diferente daquele cajado que o cajado vai me salvar. Tinha horas que o pastor pegava o cajado, puxava a ovelha assim para voltar pro caminho, né? E ele puxava e ela tinha que vir mesmo, horas, às vezes com a vara nas canelas, mas ela tinha que estar junto com os demais. E naturalmente na atividade pastoral nós temos também essa situação de que a vara e o cajado, por isso que eu disse que eu amanheci com o hino do Eli de Jesus: tua vara, né? Mas eu te amo mesmo fraquinho, e não te deixo, porque preciso do teu carinho. É a frase do louvor que o Eli canta, né? Se eu não me engano é isso mesmo, né? Você está entendendo? Então, queridos, esse evangelho de facilidades, sem repreensões, tem levado muita gente a morrer no vale da sombra da morte. Tem levado muita gente a cometer suicídio espiritual. Sim, se é que existe, né, suicídio espiritual, mas tem muita gente suicidando-se aí, morrendo, se acabando, porque não aceito. O irmão passou por mim, não me deu a paz do Senhor. Eu cantava no conjunto, faltei um dia, a irmã disse que eu não podia cantar, não vou mais para aquela igreja. Paciência. Tá bom de você levar umas namoradazinhas de cajado, de vara, para sentir o peso, né? Para sentir o drama, para encarar a realidade dos fatos. E o salmista diz: tua vara e teu cajado me consolam, me trazem consolação, me trazem amadurecimento espiritual. O interessante é que na sequência ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Se é alguém que não tem correção, esse momento seria o ápice da vingança. Olha a visão dos fatos aqui. Se é uma pessoa que não tem correção, que não tem direcionamento, que vive aí desmanteladamente, esse momento de preparar uma mesa perante os inimigos e ungir a cabeça com óleo até que o cálice se transborde, seria o ápice da vingança. Você vai ver, né? A eterna frase aí do Zagalo: você vai ter que me engolir, tá vendo? Tô aqui, sendo ungido, eu sou o cara. Mas eu vou ler de novo o trecho sem esse tom de triunfalismo pessoal. O salmista está dizendo: Senhor, colocas uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça, que a tua unção venha sobre a minha mente, a ponto do meu cálice se transbordar, se encher, e essa unção atingir até os meus inimigos. Essa é a verdadeira interpretação bíblica desse trecho. O salmista está dizendo: Senhor, que a tua bênção, que a tua mão seja na minha vida de forma tão importante, não para que eu venha me engrandecer, não para que eu venha me elevar e dizer: tá vendo, olha, vocês quiseram me matar, olha eu aqui. Tem hora que a gente, né, é a forma de interpretação bíblica. E a gente precisa ter muito cuidado com alguns louvores, viu, irmão? A gente precisa ter muito cuidado com alguns louvores. Tem louvor aí que são verdadeiro desafio, quase que jogando um contra o outro. A gente precisa ter muito cuidado. O louvor é uma adoração ao Senhor e o nome dele precisa ser glorificado. Mas infelizmente tem aparecido uns louvores aí que é meio que, né, provocando o crente, fica igual aquela briga de gangue. Um vai, dá um chute e volta, tá? Né? O camarada não tem coragem, peito para falar na cara e fica, sabe, utilizando outros artifícios, que é para estar só dando aquela velha cutucada para ver o circo pegar fogo. E não é bem assim. A gente precisa ter muito cuidado.
Então o salmista não está dizendo aqui, eu quero prevalecer, eu quero vencer, eu quero que o povo veja aí como eu sou o tal. Não. Ele diz, Senhor, eu sou carente da tua unção sobre a minha vida. Quem está perto de mim, amém. Mas eu quero atingir quem está distante, quem se declarou meu inimigo. E olha que Davi tinha um bocado, hein? Quem se declarou meu inimigo, Senhor, é a ele que eu quero atingir, mas não é um atingir de vingança. Não é um atingir de devolução do mal que ele me fez, não. Eu quero alcançá-lo pela bênção, que a tua bênção, a tua unção sobre a minha vida. Sabe aquele reconhecimento de alguém que nunca te valorizou? De alguém que nunca te aceitou, de alguém que passou a vida inteira lutando, batalhando para ver você acabado, destruído, morto, se possível até fora da igreja, mas agora, pela unção de Deus, ele vai ter que reconhecer, diz, rapaz, tem algo diferente nessa pessoa. Sabe aquele irmão que te persegue, aquela irmã que te persegue na igreja, aquela pessoa que vive falando mal de você, aquela pessoa que de vez em quando está levantando, fazendo um levante contra a sua vida? Não é vingança, querido, de bater boca, de discussão, de triunfalismo pessoal, não. É a unção de Deus na sua vida de forma tão grande, diante de tudo aquilo que você faz, que vai atingir o coração daquele inimigo. E ele vai dizer assim, rapaz, eu lutei tanto para acabar com a vida dessa pessoa, mas eu tenho que reconhecer que é Deus na vida dele. É isso que o salmista estava dizendo. Mas como é que ele atinge essa situação? Pela vara e o cajado. Ele só chega aqui porque houve a correção da vara e do cajado na sua vida. E aí ele tem argumento suficiente, autoridade suficiente para chegar e dizer, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e na hora, Senhor, unges a minha cabeça com óleo até que o meu cálice transborde. É essa consciência que eu preciso ter, que você precisa ter. Eu gosto muito ela, se estiver me ouvindo, é benção, mas eu louvo a Deus pela vida da irmã Régia Carvalho. Ela às vezes dá aula, né? Quero até mandar um abraço para todos os colegas ali da classe, né? Da turma B, do CTO, nosso filósofo, irmão Haroldo, é homem de Deus. Grande abraço, querido Haroldo, né? Irmã Régia, quando ela fala assim da família, né, com a ênfase no seu papai, pastor Manuel Carvalho, diz, ali era Manel Carvalho, né? Mas o Manel Carvalho foi aquebrantado. Manel Carvalho hoje é um homem segundo o coração de Deus nas suas posições. Talvez tenha sido um pouco rígido anteriormente, segundo ela passa pra gente, né? Mas é um homem de Deus aquebrantado, que aprendeu a viver o evangelho de Cristo pela vara e pelo cajado. Só podemos prevalecer diante das nossas dificuldades quando passamos pela vara e pelo cajado que nos confortam. Deus abençoe.